Olá galera, tudo bom com vocês? Bom, como eu prometi, a gente vai resolver algumas questões da lista de exercícios que eu passei para vocês. No caso agora, a gente vai resolver a quarta questão da lista de exercícios de revisão do terceiro ano com conteúdo de geometria analítica, tá certo? Bom, vamos primeiro ler a questão, tá aqui a lista de exercícios, vamos ler a questão e vamos colocar aqui os dados, tá? Vou ler ela aqui. Então, a abscissa de um ponto P é menos 6. E sua distância ao ponto Q de coordenadas 1 e 3 é raiz quadrada de 74. Determine a ordenada do ponto Q, ponto P. Então, de novo, a abscissa de um ponto P é menos 6. E a sua distância ao ponto Q de coordenadas 1 e 3 é raiz quadrada de 74. Então, determine a ordenada do ponto P. Ok? Então, vamos aqui primeiro sintetizar e colocar os dados da questão para a gente entender o que ela está pedindo para nós. Então, os dados nós temos. Como primeiro dado, ponto P tem a abscissa menos 6. O que significa abscissa menos 6? Vamos lembrar que todo ponto do plano cartesiano ele é dado por um par ordenado, x e y. Todo ponto do plano cartesiano ele é um par ordenado de valores. Valor x, valor y. O valor x é a abscissa, o valor y é a ordenada. Então, quando ele diz que o ponto P tem a abscissa menos 6, significa que o ponto P ele é da forma menos 6y, já que menos 6 é o valor do x, que é a abscissa. Tá ok? Então, o ponto P é da forma menos 6y. Esse é o primeiro dado. Segundo, é que as coordenadas do ponto Q é o ponto 1 e 3. Então, Q é o ponto 1 e 3. Terceiro dado é que a distância entre o ponto P e o ponto Q no plano cartesiano é raiz quadrada de 74. Tá? Então, a distância entre esses dois pontos no plano é de raiz quadrada de 74. Então, o quarto dado é que ele está pedindo justamente o valor de y. Ele quer saber qual é o valor de y que satisfaz essa questão. Bom, eu fiz aqui um esboço para a gente entender. Então, eu desenhei aqui o ponto Q do plano cartesiano, de coordenadas 1 e 3, está aqui o ponto Q. E tem o ponto P. Agora, professor, esse ponto P, ele é único? Não, ele vai ter dois pontos. Um ponto aqui embaixo e outro aqui em cima. Ó. Esses dois pontos têm a mesma distância ao ponto Q. No caso, raiz quadrada de 74. O que a gente vai perceber é justamente que na hora da resolução, existem dois valores para y, que a gente vai calcular agora, tá? Vamos entender aqui. Vamos pegar a solução. A solução, eu fiz um breve resumo do que é distância entre pontos. Bom, se eu tenho dois pontos no plano cartesiano, gente, a distância entre eles é a raiz quadrada da soma dos quadrados, ou seja, eu vou pegar os dois valores de x, diminuo e elevo ao quadrado, mais os dois valores de y, diminuo e elevo ao quadrado, somo e tiro a raiz quadrada. Ficou complicado? Pouquinho, mas vocês vão ver como é que funciona na prática. Olhem aqui. Quem são os valores de x de P e x de Q? Ou seja, quem são as coordenadas de x do P e x do Q? Olhando para cá, ó, o x do P é menos 6, o x do Q é 1. Ok? De novo. Olhando para os dados da questão, o x do P é menos 6 e o x do Q é 1. Aqui, 1. O y do P, tá aqui, y do P é y. E o y do Q, quem é? Y do Q é 3. 3. Então, eu só faço substituir na fórmula da distância, tá certo? Substituindo vai ficar o quê? Menos 6 menos 1 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, somo a raiz quadrada disso é a distância. Agora, prestem bastante atenção. A questão já disse que a distância entre os pontos P e Q é raiz quadrada de 74. Então, significa que essa raiz quadrada é igual a essa raiz quadrada. Ora, se as raízes quadradas são iguais, então eu posso elevar ao quadrado dos dois lados. Ó. Eu elevo ao quadrado do lado de cá e do lado de cá. Ok?
Por quê, professor? Porque como os números são iguais, os seus quadrados também são iguais. Então, o quadrado dessa raiz vai cancelar a raiz com o expoente, sobra só o que está dentro. No caso, menos 6 menos 1 ao quadrado, menos 7 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado. E do lado de cá, também vai cancelar a raiz com o expoente. Então, sobra só o 74. Ok? Então, para que vocês entendam os passos que eu fiz aqui até agora. Eu coloquei os valores de x de p, x de q, y de p, y de q, que são os que estão dados aqui na questão, certo? Resolvi aqui, ó, menos 6 menos 1 é menos 7 ao quadrado. E agora, o que foi que eu fiz? Eu elevei ao quadrado de um lado e do outro da equação, né? Para poder cancelar as raízes. Bom, agora nós vamos resolver isso daqui. Como calculando, ó, menos 7 ao quadrado, vocês estão vendo aqui, ó, menos 7 ao quadrado é 49, certo? E aqui repete. Por quê, professor? Eu não posso resolver y menos 3 porque eu não posso somar os dois números. Então, repete y menos 3 ao quadrado igual a 74. Bom, 49, ele está positivo, então ele passa para o outro lado negativo. 74 menos 49 dá 25, gente, ó. 74 menos 49 dá 25. Então, significa que y menos 3 ao quadrado é igual a 25. Ok? Aí aqui cabe uma observação que eu escrevi aqui embaixo. Quais são os números que elevado ao quadrado dá 25? Professor, você vem dizer que é 5. Bom, 5 ao quadrado realmente é 25, mas não é só o 5. O 5 ao quadrado é 25, mas o menos 5 ao quadrado também é 25. Lembram da regra do sinal, né? Menos vezes menos dá mais. Então, menos 5 vezes menos 5 dá mais 25. Logo, eu tenho dois números que elevado ao quadrado dá 25. Quais são, então, que eu vou usar? Os dois. Você vai usar os dois. Ou seja, se eu tenho um número, que no caso é o y menos 3, ó, e vou elevar ao quadrado, então vai significar que ou o y menos 3 é 5, ou o y menos 3 é menos 5. Eu tenho essas duas soluções. Y menos 3 igual a 5, ou y menos 3 igual a menos 5. Se eu resolver a primeira solução, vai ficar 5 mais 3, que é 8. E na segunda solução, menos 5 mais 3, que é menos 2. Então, nós temos aqui os dois valores de y. Ou y é 8, ou y é menos 2. Se a gente olhar aqui para a figura, ó, é justamente o que acontece aqui. Esse daqui é quando o y é igual a 8. E esse daqui, ó, é quando o y é igual a menos 2. São os dois valores que satisfazem aos dados da questão. Então, nós temos aí os dois pontos. O ponto P, que é o ponto menos 6 e 8. Ou então o ponto P, que é o ponto menos 6 menos 2. Ok? Um forte abraço e até mais.